my fans, Lash Designers! Olá, minha amiga Lash Designers! Como vocês estão? Sentiram minha falta? Voltamos e voltamos com tudo! Para quem é nova aqui, bem-vinda, seja bem-vinda ao nosso conteúdo online. E eu decidi fazer esse curso justamente para poder presentear vocês nessa nova fase, nesse novo ar, né, do Se Cuida Boneca e principalmente de mim, Sara Pereira. Eu não gosto de fazer nada que eu não consiga entregar o meu melhor. Talvez para quem tá chegando agora nunca vai entender o porquê, mas eu preferi me resguardar um pouco, deixar assim todos os meus problemas serem resolvidos para eu poder voltar 100%. Não tem como a gente falar que ser lash designer só simplesmente vir ensinar só por dinheiro. Mas em diversos momentos eu saí um pouco da minha zona de conforto, da minha estruturação que eu tinha e com certeza voltar hoje, ressignificar esse novo momento seria único. E é por isso que nós decidimos, eu junto com a minha equipe, eu falei, vamos fazer a quarentena, vamos fazer a semana do conhecimento, igual foi da quarentena do conhecimento. Foi algo que foi um divisor de águas na minha vida, onde eu ensinei gratuito para muitas pessoas e através do meu conhecimento, elas se tornaram íntimas, próximas, prósperas também e com certeza elas estiveram perto da gente, entendendo, dominando o nosso conteúdo. Infelizmente a nossa área, ela limita algumas pessoas que têm um conhecimento, talvez por venda, talvez por estratégias de marketing. Eu nunca gostei de competir com as pessoas. Eu sempre quis me dedicar ao máximo, ser 100%, ser eu mesma, ter a minha identidade. Então não teria como, durante esses 2 anos aí, praticamente, que nós ficamos sem estratégia de lançamento, voltar e só pensar no dinheiro. Eu precisava pensar em mim. São 12 anos empreendendo e tudo aquilo que influencia na minha empresa, influencia na minha vida, acaba influenciando na minha empresa. E elas duas, elas andam juntos, a Sara Pereira e o Se Cuida Boneca. Então, como vocês estão vendo aí, eu passei por diversas coisas internas dentro da minha equipe, né? Talvez era para eu amadurecer, talvez para eu entender muitas coisas, me tornar quem eu sou hoje, com certeza diferente, não só fisicamente, mas digo internamente comigo mesmo. Então, voltar para esse... Eu tô desmontando inteira, desculpa, é que eu não tô mais acostumada, sabe? Então... eu precisei de fato voltar do zero. Muitas de vocês me acompanham e sempre me mandam muitas mensagens, eu admiro a tua força, eu admiro a tua garra, eu admiro a sua determinação, porque você sempre renasce das cinzas. Eu acho que é uma das coisas assim que eu mais recebo de pessoas que se admiram no meu trabalho. Porque vocês veem ali no dia a dia, eu posso chorando, eu posso me reerguendo, muitas vezes quebrando a cara e com certeza o mercado ele muda constantemente. E me deixou vulnerável em diversos fatores, né? Só para vocês entenderem, eu já atuo na área da extensão de cílios há 12 anos e dentro desses 12 anos eu conheci o meu ex-companheiro voltado para essa área e claro que quando a gente tem um sonho de ter uma família, a gente se dedica à família também. Então a minha maior frustração era, eu sempre falei assim, cara, eu vou ser muito empreendedora, eu vou investir muito na minha carreira para o meu companheiro se admirar, se inspirar em mim. Então já tinha uma concorrência internamente dentro da minha casa. Nós não falávamos sobre o trabalho, mas isso influenciava no dia a dia. Então, quando ele sai dessa área e eu continuo nessa área, é porque sempre foi a minha área. Então, eu acabei me frustrando e me aprofundando em sentimentos muito ruins, porque mesmo que a minha profissão sempre estava ligada ao meu emocional, no meu conhecimento, eu tinha essa questão, que era essa vulnerabilidade de ter uma carência interna. Então, eu sempre procurava agradar as pessoas ou ter as pessoas mais próximas a mim. Então, como eu era a lash designer mais nova, né, e próspera, bem posicionada, famosa, na minha época não tinha TikTok, então era só Instagram. Então, é muito difícil de você conseguir ganhar ou estabilizar seguidores desde aquela época. Então, vocês podem ver que entrou lash, saiu lash, depois elas vão para a área do marketing, sai da área do marketing, porque não tem um conhecimento, não tem uma estruturação. Então, eu vou pedir desculpa.
desculpa porque eu tô um pouco gripada, então em alguns determinados momentos, como eu vou falar bastante, às vezes eu vou tossir também que eu tô um pouco resfriada. Então, nesse vai e volta, a gente tem essa questão da equipe, porque a gente precisava muito da equipe. E como eu sempre tive uma estrutura muito grande, os meus funcionários, eles acabavam sendo meus amigos. Então, para quem não sabe, só para vocês entenderem de fato, eu fui não só processada, exposta, tipo, juridicamente na minha empresa, por amigos, por pessoas que eu mais ajudei, que tinha salão próximo, que deu a facada pelas minhas costas, mas eu fui traída pelo meu companheiro com os meus funcionários. Ele teve relação com outras pessoas que tinham passado dentro da minha equipe. Então, para mim foi o mais frustrante, porque eu acho que quando você se dedica a uma coisa que vai relacionado a crenças, valores, e meu emocional foi lá embaixo. Então, como que eu ia inspirar alguém, sendo que a minha vida ela não estava 100%, eu, Sara, não estava 100%. Então, passou 3 anos, com certeza voltar à estaca zero, não só foi restabelecer todos os setores da minha empresa, mas foi me reconectar comigo mesmo. Então, enquanto eu não estivesse preparada e pronta para poder voltar 100% para o presencial ou para o online, com certeza eu não voltaria. Porque para você transbordar na vida de uma outra pessoa, para você ensinar ela, é como se fosse um copo. Se eu tenho muito conhecimento, se eu tenho muito, eu vou transbordar na vida de outra pessoa. Então não tem como eu não estar bem e mostrar para a pessoa, olha, a nossa carreira ela faz isso e com certeza ela faz. Eu fui olhar para trás esses dias, conversando com a minha mãe até. A gente tava conversando e eu falei para ela, eu falei assim, mãe, eu não me vejo mais fazendo o que eu fazia antes. Aí talvez, sei lá, talvez eu não gosto mais, não sei. Vou para fora, vou estudar e vou voltar no meu sonho inicial. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, Sara, ela nunca viu eu falando pra ela que eu iria desistir da minha área. Porque se tem alguma coisa que eu faço com amor, é tudo aquilo que eu construí até aqui no mundo dos cílios. E eu sei quem eu sou pro mundo dos cílios. E as pessoas, elas sabem quem eu sou pro mundo dos cílios. E quando eu falei isso pra minha mãe parou um tempo, ela ficou olhando assim, a gente tava dentro do carro. Quando a gente chegou na empresa mesmo, ela virou pra mim e ela falou assim, como que você faz quando você olha esses troféus aqui, né, na empresa? Tem vários, são mais de 30. Eu virei pra ela e falei assim, mãe, normal, já me acostumei. Subimos a escada, ela virou pra mim e ela falou assim, como que é a sensação de você ter sido a primeira a palestrar dentro de um navio com tradutores e você saber que aquilo era uma promessa de Deus pra sua vida? Aquele momento ali, eu parei porque eu não entendi o significado da minha profissão mais, porque todas as frustrações que eu tive, todas as coisas que eu passei, todas as coisas que eu perdi, por causa das pessoas que eu mais amei, que eu coloquei como uma escolha minha na minha vida, e eu paguei esse preço de perder tudo, que eu conquistei com muito suor e com muito choro, eu lembrei de quando eu comecei. E aí, meu olho até enche de lágrimas. Eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, foi uma experiência única, porque eu me lembro que eu tinha 23 anos, eu estava em Roma, dentro de um cruzeiro com os tops mundiais naquele momento, que era todos os que vocês possam imaginar, talvez muitos de vocês nem sabem, mas eram os pioneiros e criadores de técnicas, de tendências, de inovação, de cola, de adesivo, de tudo que vocês possam imaginar. E eles faziam parte da Liga Masters, que hoje eu acredito que nem existe mais, mas no meu começo existia. E ela virou pra mim e falou assim, eu virei pra ela e falei assim, olha, ela falou assim, se você pudesse voltar nesse tempo, o que que você faria? E eu comecei a chorar, e eu virei pra ela e falei assim, olha, eu não tiraria nada do que eu conquistei na minha vida, mas talvez eu escolheria pessoas diferentes pra caminhar comigo. Porque se eu tivesse escolhido pessoas diferentes, se eu tivesse sido mais madura, ou se eu tivesse sido mais blindada comigo mesmo, talvez eu teria tido uma experiência diferente, eu não teria sofrido tanto. Mas
se Deus me desse uma oportunidade hoje de voltar e reconstruir do zero, eu seria a mesma Sara e escolheria a mesma profissão que eu tenho. Então, eu quero te dizer que antes de você começar esse curso, não é apenas sobre um curso. Esse curso aqui, todo esse conhecimento que eu vou compartilhar com você, é algo que eu chorei, que eu lutei, fez e faz parte da minha raiz enraizada com Deus, na minha profissão e na minha vida. Se hoje eu tenho o que eu tenho, se hoje eu cheguei aonde eu cheguei, em lugares e pilares que nunca ninguém vai pisar, no Mundo Leste, com certeza foi o preço que eu paguei. E se eu posso compartilhar isso com você, é porque você fez parte da minha oração um dia, ou era para você estar aqui. Então, que não seja somente um curso gratuito, mas seja um curso que vai mudar a tua vida, que vai transformar a sua vida todos os dias. Quando você pisar no seu espaço, você vai lembrar, nossa, aquele curso que eu fiz com a Sara, ele despertou um gatilho na minha mente, ele fez entrar mais dinheiro na minha conta, a minha vida foi transformada e tudo novo vai se fazer novo. Eu costumo sempre dizer que todas as pessoas que ela tem que estar na minha vida, elas aparecem com algum propósito. Então, se você está aqui hoje, se você está assistindo esse curso hoje, com certeza é para mudar e edificar a sua vida de alguma forma. Eu digo que quando a gente tem conhecimento para poder entregar, não importa, a gente ensina mesmo à distância ou com alguma palavra e com certeza nesse curso você vai aprender. Então, primeira coisa, a gente vai ter 4 aulas lives, a gente vai ter demonstração também. Então, para você que está no nosso grupo, eu vou pedir para você entrar no link. Se você não estiver no nosso grupo, você vai acessar o nosso WhatsApp 11 97598 8714. Você vai entrar em contato com o nosso Central do Aluno, onde você vai tirar dúvidas, onde você vai também entrar no grupo e receber todos os nossos conteúdos didáticos e programados para a Semana do Conhecimento. Esse curso ele vai ter exercícios, ele vai ter também certificação, porque ele é um curso, por mais que ele seja gratuito, que é um presente que nós estamos dando para você, e nesse curso também vocês vão ter direito a 30 a 70% de desconto nos cursos presenciais e online. Cursos de iniciante, tá? 50% de desconto. Cursos online, eles estão até 70% de desconto. Cursos presenciais também, tá? De 30 a 50% de desconto. Vocês podem pagar no Pix, no cartão, vocês podem, toda a metodologia que vocês estão vendo aqui, na estruturação da Semana do Conhecimento, vocês vão ainda ter muito mais nos nossos cursos online e no nosso curso presencial. Qual que é a diferença entre nossos cursos presenciais e online? A metodologia é a mesma, a diferença é que às vezes o aluno ele prefere o presencial, esse contato humano, esse calor humano mesmo, e às vezes o aluno do online ele consegue ter uma qualificação, um tempo de excelência para poder focar naquilo, aprender e construir a técnica e depois tirar as dúvidas também. É a mesma metodologia, a diferença é você estar no presencial junto com a gente e você ter o acompanhamento diretamente no online. Então, tem pessoas que preferem o online, que não tem condições de investir tanto no presencial, e a gente tem o nosso curso presencial. Nossa metodologia, qual é a diferença para a metodologia de qualquer leste? A nossa metodologia é uma metodologia única, onde a gente tem os gatilhos mentais e neurológicos, onde você aprende a técnica didática e programática, onde você tem a apostila, e-book, você vai ter toda essa estruturação parecida com o nosso conteúdo daqui, e você vai ter o passo a passo da construção. Aula teórica, aula prática. Aula teórica e aula prática. Além disso, vocês têm a certificação de qualidade, que é reconhecida mundialmente. Eu nunca vi um conteúdo, ou melhor, práticas, a não ser das nossas alunas que executam isso no dia a dia, que você também pode replicar nas suas técnicas, que é o nosso conhecimento. Então, vocês vão ver aí que os nossos cursos, eles não são só separados por técnica. Um exemplo: Sara, só vou fazer o conteúdo para aprender a fazer o boneca. Eu vou comprar um curso para poder fazer o efeito lame. Todos os nossos cursos, eles são baseados numa estrutura técnica, onde você aprende o passo a passo para você despertar o conhecimento e a personalização do olhar. Beleza?
Vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula, onde nós iremos falar sobre técnicas de efeitos de densidade e de texturação. Vamos lá. Bom, a evolução técnica, como vocês podem perceber aí, ela começou com uma técnica de fio a fio. O que são técnicas de fio a fio? Como vocês podem ver aí, o nosso cílios, ele é fio a fio. Pode voltar aqui pra mim. Não, passa pro slide 2, um na frente desse, mais um. Mais um. Esse. Aí depois eu volto, tá? Bom, vamos lá. Os cílios, né, ele começou na Coreia e no Japão. Porém, as técnicas de isolamento, elas vieram depois com o tempo, né? Porque, para quem não sabe, o cílios ele começou com linhas de tecido de cabelo, depois foi evoluindo de técnicas de efeitos de texturação de fio e foi criando efeitos aonde se tem vários fios hoje, né? Por isso a importância de você entender e dominar sobre espessuras, curvaturas para dominar o set perfeito. Vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando sobre as espessuras e os efeitos do fio para você entender um pouco mais e depois a gente vai avançando. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui embaixo, Sara, tenho dúvida nisso, tenho dúvida naquilo. Pode ir comentando aqui que a minha equipe ela tá lendo junto com vocês e aí eles vão me passando aqui, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Sá, tô com dúvida e não foi sanado aqui. No grupo, a gente vai colocar enquetes, vai colocar alguma dinâmica, então não deixem de escrever, de comentar aqui, de compartilhar com uma outra amiga, porque com certeza esse evento, né, esse curso, ele pode mudar a vida de outra pessoa que você ama também, né? Uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos tempos é que a gente, quanto mais grato a gente for e quanto mais a gente entender que coisas boas ela fluem na minha vida, nas pessoas que estão próximas a mim, nas pessoas que a gente ama, mais você vai atrair coisas boas para sua vida. Então, não custa você compartilhar com alguém esse curso, não custa você falar bem desse curso também, você tirar foto, print, postar. Eu vou ficar muito feliz, esse vai ser um presente para eu te conhecer, para conhecer o seu trabalho também e entender que você também está aprendendo no nosso curso. Vamos lá. As primeiras técnicas de extensão de cílios fio a fio. Ela começou com o fio cone. O que é esse fio cone? Esse fio aqui que vocês podem ver, que é um conezinho aqui em cima, tá vendo? Esse fio cone, ele é um fio, que ele é um fio de fio a fio. Um exemplo, fios que podem também ser usados com volume russo. Porém, ele aparentemente parece ser um fio mais leve, mas ele não é, porque a espessura dele é de 0,10 a 0,20. Esse fio aqui, ele é o fio primário, ele é um fio tradicional. Então, escreve aí, fio cone, fio tradicional. Ele é um fio de 0,10 a 0,20. Então, o intermediário deles tem 0,10, 0,12, 0,15 e 0,18 e 0,20. São números pares, tá? Esses fios, ele é um fio mais espesso, então ele é um fio para técnica clássica. Porém, pelo fato dele ser um fio de cone, o direcionamento dele é o mais difícil. Porém, ele é uma técnica que está vindo em alta. Nós estamos voltando à era dos fios de 2015 para meados de 2013, para quem começou na era inicial do boom da extensão de cílios, até a era de 2017. Nós só usávamos esse fio. Como os fios tecnológicos chegaram e hoje também estão super na tendência, a gente tem um fio elipse, que é esse fio flat que você vê, e ele é um fio de fio a fio, porém ele tem essa base dupla. Esse fio flat, ele tem um banho de brilho azulado. E diferente do fio a fio, ele vai fazer um efeito de densidade maior pelo banho de brilho que ele tem no fio. Então, antigamente, nós vendíamos com uma técnica de efeito rímel. E pelo fato dele ser esse efeito mais flat, mais quadradinho, ele tem aqui em cima, como vocês podem perceber, essa base flat, ele tem um peso de 0,7. Então, esse fio, ele é vendido no 0,15, no 0,20 e 0,25.
Então, quando a gente queria fazer esse fio como efeito molhado hoje, que tá usando hoje, que é a técnica que eu uso muito, ele é usado o fio de 0,20 e 0,25, porque ele tem um peso de 0,7. Então, o fio elipse ou fio flat, ele é um fio que ele vai fazer o efeito rímel, que hoje está sendo chamado como efeito molhado também. Então, se você tem dificuldade de montar os fãs ou de pegar os fãs mais fechados com o Fenelron para fazer os spikes do efeito molhado, eu te indico trabalhar com o fio de fio a fio mesmo, usando uma espessura de 0,25. Então, escreve aí no seu checklist. Fio flat, aí você pode fazer até um desenho igual a ele. Fio flat, espessura de 0,15, né, a 0,25. Mas o ideal de 0,20 a 0,25. Inclusive, gente, esse fio ele é o mais barato, porque hoje a galera acaba não usando tanto, mas eu prefiro usar um fio de fio a fio ou de volume russo e fazer a densidade do que trabalhar os fios tecnológicos, acaba sendo mais caro. Agora, os fios dos fios tecnológicos, né? Hoje, a gente tem vários cílios, que é o fio 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, tem até o 8D, até 16D, né? O fio dos fios tecnológicos. Na verdade, antes de entrar os fios tecnológicos, a gente teve o AutoFan, porque o efeito do volume russo estava muito em alta. E qual que era a dor de uma lash designer? Era a montagem de fãs, depois o isolamento, depois a acoplagem, depois preencher os fios 100%. O AutoFan, por que ele não entrou em alta? Por que ele não consumiu o mercado igual os fios tecnológicos? Porque o AutoFan, ele vinha com uma goma já de adesivo e ainda a gente colocava o adesivo. Então ficava super pesado e sobrecarregado. Já os fios tecnológicos, eles vieram prensados a laser, eles vieram com uma evolução. Então isso faz com que aquela lash designer que usava muitos cílios, fazer aqueles cílios muito cheio, muito pesado, ela passa a controlar aquela quantidade de fios que ela não controlava montando o fã. Então isso foi muito bom para o mercado, para vender uma técnica mais limpa, porém foi um pouco ruim porque as pessoas ficaram viciadas em fazer só os fios tecnológicos. Então, basicamente, não foi porque os fios de volume russo saíram de alta. Eles continuam permanecendo na mesma constância, porém, hoje você tem uma base mais limpa, porque é muito difícil uma lash designer conseguir entregar uma proporção de um set perfeito. Vamos lá. Então, pode passar o slide um pouco mais para frente já. Volta o outro. Mais um. Então, antes de chegar, as técnicas primárias de fio a fio, tá? Foi o fio a fio cone, depois foi o fio elipse, depois veio os fios tecnológicos. Só que antes de chegar essa técnica, muitas de vocês, ou que tá entrando agora, ou que tava entrando no mercado, uma época eu até falei sobre isso muito, acho que foi antes da pandemia até. Eu falei, enquanto eu tô aqui ensinando nos Estados Unidos o set perfeito, muitas meninas estão ensinando a técnica de capping e virou uma febre na época, porque uma master patenteou a técnica de capping chamada a técnica de hiperfio a fio. Então você não podia falar sobre a técnica dela, porque ela não queria que as pessoas soubessem que era uma técnica de capping. Mas para quem já estudava o mercado de densidade, ou melhor, que tinha a técnica básica, já sabia que era uma técnica primária na técnica de extensão de cílios. Só que ela fez uma evolução, ao invés de usar só o fio a fio, ela usava a técnica com efeito Y, tá? Então vamos lá, que é o brasileiro. Antes, quando chegou a técnica de fio a fio e a técnica, antes de chegar a técnica de volume russo, houve um estudo de técnicas. Por isso que quando eu comecei também na área de extensão de cílios, eu fiz 68 cursos. Mas porque cada uma profissional ensinava de um jeito. Um exemplo, eu fiz com uma russa, ela ensinava no dedo. Aí eu fiz com uma outra russa, ela ensinava na fita e abominava quem fazia no dedo, porque ela falava que saía a oleosidade do dedo, ia pro fio e quando passava, colocava na extensão de cílios não tinha a mesma durabilidade. Que hoje eu ainda continuo fazendo no dedo, mas pra ela era uma técnica dela. Então,
Antes da gente chegar nessa técnica, elas estudaram muito e não tinha removedor, não tinha tanto material. Então, como que era feito a manutenção, a técnica de densidade para as clientes antes de chegar na técnica de volume? Um exemplo. A gente tinha a técnica de stacking, que é uma técnica de empilhamento de fios pela lateral ou por cima do fio. Dentro disso, dessa técnica, elas usavam, ela fazia o fio normal lá e depois ela voltava preenchendo as lacunas pela lateral na manutenção. Então, a gente usava 2 vezes o adesivo e 2 vezes a extensão de cílios, que isso sobrecarregava. E aí, com o passar do tempo, a cliente ia perdendo os cílios. Então, antigamente, a gente não tinha tantos materiais. Então, elas faziam a técnica de capping pela lateral na manutenção. E a técnica de capping, antes de entrar a técnica de montagem de fãs, ela veio vindo por baixo e por cima, fazendo esse efeito sanduíche. Então, se vocês forem traduzir capping para o português, praticamente é o efeito sanduíche. Por isso que vocês vão ver algumas técnicas de wrapping, de capping, de set perfeito. São técnicas que é chamada em inglês porque é universal, mas se você for traduzir, você vai entender completamente fazendo essa técnica de tradução, tá bom? Pode passar para o slide da frente, Luan. Mais uma. Pode mais uma. Bom, qual que é a diferença entre os fios tecnológicos pro efeito do volume? É claro, né, gente? Volume russo nunca vai se tornar uma técnica do efeito dos fios tecnológicos. Por quê? Quando nós compramos um fio que ele vem tecnológico, ele vai vir paralisado. Mas, Sara, o que é isso paralisado? Ele já é cristalizado a base dele. Então, por exemplo, um fio de 2D, ele é mais aberto, então ele vai entrar mais ponto de luz. Se eu for fazer o 2D, principalmente para poder fazer com Feoneron, que é o que a gente mais usa, você consegue controlar o topo do set. Então, eu posso fazer tanto a base do fã e tanto a abertura. Se eu deixar mais aberto, vai entrar mais pontos de luz. E se eu deixar mais fechado, mais estreito, ele vai entrar menos pontos de luz. Então, essa vai ser a dificuldade entre uma máquina, por exemplo, fazer esse efeito de texturação. Então, a diferença entre o volume russo e a técnica dos fios tecnológicos é que eu consigo controlar o topo do set e a base dele. Então, ele vai exigir mais de você o conhecimento, com que você tenha mais prática, com que você tenha mais excelência na hora de você montar os fãs. Por isso que ele vai exigir que você, profissional da área, entenda e domina a montagem e a texturação. Então, só para vocês entenderem a diferença entre efeitos de densidade voltado para a técnica artística. Nessa técnica aí, para vocês entenderem que é uma técnica de volume russo, a gente vai usar já uma espessura menor, que é uma espessura de 0,7. Aí eu vejo muitas meninas preocupadas, né? Mas e aí, como que eu faço? Porque essa técnica, quando eu vou comprar uma caixinha de fio, tá lá escrito 0,7. Normalmente, os fios tecnológicos, ele vem na caixinha mesmo, escrito 0,7. Porque a texturação dele precisa ser uma texturação de volume. Mas uma técnica de montagem de fãs, você também vai escolher uma espessura de 0,7. Se você tem dificuldade de começar a montar os fãs, eu te indico você começar com 0,10, com 0,12, porque daí você vai conseguir ter uma facilidade maior para você começar a montagem de fãs. Ah, mas os fãs saiu de alta. Não. Uma técnica mais densa, sim, hoje ela não é tão procurada. Mas como vocês podem perceber, na minha correção e no meu perfil tem que ser uma técnica de volume. Então, em algumas clientes vai ser muito difícil elas saírem de técnica de volume e ir para uma técnica super natural. Então, uma cliente ela já vai para uma técnica super natural, ela é uma cliente que ela tem uma pele perfeita, ela é uma cliente, por exemplo, que quase não usa maquiagem, uma cliente, por exemplo, que tem olheira como eu, uma cliente que tem sardas no rosto como eu, uma cliente que ela é mais dramática, dificilmente ela vai deixar de fazer uma técnica de volume. Então, por isso que é importante vocês também assistirem às próximas aulas, para vocês entenderem e dominar. Alguma dúvida até aqui?
Vocês estão entendendo? Estão escrevendo? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui na aula, ou vocês podem deixar nos comentários, vocês podem deixar com a gente no Instagram, mas nós iremos responder todas as dúvidas. Vocês não vão se formar com dúvidas, beleza? Eu quero que vocês aprendam, dominam e sejam melhor, ainda melhor do que eu, para que vocês possam olhar para esse curso e falar, poxa, eu aprendi, eu me tornei ainda mais excelente da técnica depois que eu aprendi com a Sara. Vai ser um orgulho para mim, e é um orgulho como que vocês se tornem melhor ou coloquem em prática tudo aquilo que nós ensinamos no nosso curso. Então, a diferença entre os fios tecnológicos e a diferença, né, entre o volume russo é que nós montamos os fãs, nós escolhemos a estruturação que irá ficar a densidade e a texturação do topo. O que é a texturação? A texturação é a quantidade, a abertura que a gente vai fazer, se é mais aberto ou mais fechado, para entrar mais luz ou menos ponto de luz. E a densidade é quando nós usamos a quantidade de fios. Então, anotem aí, qual é a diferença entre o volume russo e o mega volume? A diferença é a quantidade de fios também, não é a espessura, é a quantidade de fios. Então, no volume russo eu uso de 2 até 5 fios e no mega volume eu vou usar de 6 até 15 fios. Vamos anotar de novo? Volume russo versus mega volume. Volume russo eu uso de 5, ou de 2 até 5, e o mega volume eu vou usar de 6 até 15 fios. Espessuras indicadas, 0,7. Sara, mas a minha cliente tem pouco fio, a minha cliente ela tem uns cílios que não tá tão saudável. Aí você pode trabalhar o 0,5. Quanto mais fino for a texturação desse fio, quanto mais fino for, quanto mais plástico tiver nesse fio de volume russo, mais difícil vai ser para você montar os fios. Então, eu gosto muito dos fios da London Lash, eu gosto muito dos fios também da Master, ele é muito, muito, muito bom também. E os fios também da Jessica London, ou da Jessica Demet, desculpa, eu já fui voando aqui. Eu não sou patrocinada por essas marcas, eu posto mesmo porque eu gosto. Eu não fico fechada e limitada só a divulgar uma marca, eu posto, gente, por isso que às vezes eu troco muito, porque eu vou experimentando e vou postando, vou experimentando e vou postando. Então essas são as marcas que eu uso para volume, beleza? Fios tecnológicos, eu uso Maria Sacha, eu uso Fadivan, eu uso também da Master, também uso da Jéssica, inclusive eu vou fazer uma prática para vocês, usando os materiais, fazendo mesclagem de técnicas, mesclagem de materiais aqui, vou ensinar então também o passo a passo ao vivo para vocês, tá? Pode ir para o próximo slide. Bom, então só para vocês entenderem aí, essa técnica de montagem de fãs, nós conseguimos controlar esse efeito do topo. Normalmente, algumas clientes têm poucos cílios, ou às vezes a cliente vira para você e fala assim, olha, eu quero um fio mais claro, eu quero pouco fio. Não quer dizer que ela não quer que você preencha todos os fios, até porque você preenchendo 100% dos fios é o que vai durar mais a qualidade e a durabilidade das suas extensões. Então, o que eu indico? Sempre, em qualquer técnica de extensão de cílios, preencher 100%. Por isso que é importante você entender a densidade e a texturação. Eu poderia mudar de técnica e já ir para um avanço e começar a primeira aula para vocês falando só sobre a harmonização. Só que impossível para mim, como master e como mentora de vocês, é começar uma técnica sem vocês dominarem o principal. Então, vocês precisam dominar o passo a passo de cada técnica para construir uma técnica perfeita. Então, não tem como eu pular etapas, simplesmente vir aqui vender um curso só para você fazer o boneca nos cílios da cliente, só para você fazer o efeito lame, ou só para você fazer o efeito Fox. Você pode até aprender o efeito Fox, só que não vai ficar perfeito porque você não entende a base. Então, é importante essa aula para vocês. Prestem atenção, se vocês estão com dúvida, tira a dúvida aqui no comentário. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra lash também, então aproveitem. Bom, a gente tem 3 tipos de fãs. Quais são esses e por que eu posso usar esses fãs? O primeiro é o Fenero. Esse Fenero, ele nem vem tanta quantidade de fios. A importância é você trabalhar a quantidade certa, até 6D no máximo, e você trabalhar o fã em 90 graus. Então, se você abre o fã
Na mão, você vai pegar a sua mão em 90 graus e você vai direcionar sua pinça para dentro. E aí os fãs eles vão fechar em 90 graus. Se você monta o fã na fita, você vai montar a sua fita e você também vai puxar ele para cima, que ele vai vir em 90 graus. Você vai ter um controle maior em trabalhar o efeito de texturação. Por que ele é um fã Neron? Ele é um fã fechado, aonde entra menos pontos de luz e aonde vai deixar o fio mais pretinho. Por isso que é a importância de vocês dominarem base e o efeito do set, que é na ponta do topo. O médium é para qualquer tipo de fio, para qualquer tipo de técnica. A sua cliente ela quer um efeito naturalista, então você vai usar uma quantidade ideal para ela, usando até 6D, fazendo nem muito aberto e nem muito fechado. Você vai usar um fã médium, onde entra um pouco de luz, mas você vai trabalhar a constância de trabalhar em camada, de trabalhar a transição de curvaturas, que é o que vocês vão aprender na próxima aula. O fã wide, ele é um fã mais aberto, aonde eu vou entrar mais pontos de luz e onde vai ficar mais claro. Quanto mais fio você pega, mais claro você vai deixar o topo. Então, por isso que eu indico sempre quando a cliente fala assim pra você, olha, eu não gosto de muito cheio, mas eu quero volume porque eu gosto do volume. Então, praticamente, esse daí vai ser o fio que você vai usar quando a cliente ela não quer os cílios muito cheios. Então, vocês conseguem perceber que entre a diferença entre os fios tecnológicos e o volume russo, a gente consegue controlar o topo e consegue corrigir os cílios da nossa cliente, fazendo a texturação ideal, certo? Então, vamos para o próximo slide. E aí, amiga, vocês estão gostando da aula? Vocês estão aí adquirindo bastante conteúdo? Se você, Kalesh, ainda não soube sobre essas técnicas ou você pulou fases, aprenda o passo a passo para a construção de qualquer técnica, entender e dominar tudo. Uma vez viraram para mim e falaram, mas por que você faz tanto curso? Justamente porque o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Então, quanto mais prática vocês tiverem, quanto mais memorização vocês tiverem, mais constância vocês vão ter. Então, quando vir novidades, vai falar, isso daí já sei, só mudou o nome. Que é o que está acontecendo agora. Essa técnica de efeito reverso, essas técnicas estão super em alta. Para quem domina o volume russo, domina qualquer técnica de extensão. E aí? A área de adesivo. Quando vocês vão passar o FEM, o efeito molhado, os spikes, ele sempre tem que ser 90 graus. Por que tem que ser 90 graus? Quando a gente mergulha o nosso FEM dentro da base, ele vai vir certo e ele vai limpar na própria base. Se você coloca pela lateral do fio, a gota do adesivo, ela sempre vai secar por fora a curagem. Então, quando você vem por fora e você tira, ele vem com excesso. Então, ele limpa e ele traz o excesso do adesivo que já vai vir com a cola seca. E aí pode cristalizar mais o seu fã, pode vir mais excesso e aí fica uma constância que não é tão boa para você fazer o efeito de densidade e de texturação. Próximo slide. Bom, pode passar para o outro. A importância também de vocês trabalharem essa base de 90 graus. O que é isso? O shape do direcionamento. Eu vou ensinar um pouco mais na prática, mas eu tô mostrando alguns slides para vocês entenderem, dominar, ficar mais fácil a memorização de vocês. Mas vamos lá. Qual a dificuldade de uma lash designer? É o tempo, o isolamento, o shape e fazer a correção do olhar. Então, o shape, ele não é um mapping, ele é o direcionamento que nós iremos fazer a correção do efeito set. Como funciona isso? Se for um efeito do mapping, por exemplo, de um efeito do Fox, ou o efeito que está vindo agora em alta, que é o efeito reverso junto com o efeito molhado, eles têm esse efeito já para fora de 180, 120, 90 graus no final, né? E se for uma técnica tradicional, é 45, 90, 180 graus. Como que funciona isso? Se um fã, ele tá acoplado aqui em 180 graus, mesmo que eu for virar 40, eu tenho que fazer a transição dos efeitos. Então, se uma ponta tá aqui, a outra ponta tá aqui, ó, tá vendo? Ó, olha meu dedo como que tá. Então, a diferença entre as lashes é o que você faz?
você acopla uns cílios aqui, aí quando você vai virar, você acopla um aqui. O que ele faz? Ele faz uma transição e fica aquele cílios todo bagunçado. Ele não fica esse efeito que tá no meu olho, tá vendo? Então, a sua diferença, para você diferenciar a sua técnica no shape, é você conseguir estruturar o seu direcionamento. O isolamento é a chave para qualquer técnica de extensão de cílios. Então, se você acopla ele em 120 graus, mesmo que eu for fazer a transição, ele vai vir aqui, daqui ele vai continuar aqui e eu vou mudando, mesmo se for para colocar um fêmur para fazer a transição. O shape, ele é o alinhamento perfeito da tua acoplagem. A diferença é também uma técnica muito grande, gritante. Muitas meninas odeiam fazer o fio-a-fio. Por que elas não gostam de fazer a técnica de fio-a-fio? Porque ele simplesmente ele vai mostrar visivelmente a sua técnica. Se você tem uma técnica suja, você não vai conseguir fazer o fio-a-fio, porque o fio-a-fio ele mostra, né? Ele não tem lacunas. Já os fios tecnológicos, para quem pula a fase de iniciantes do fio-a-fio e vai só para o fio tecnológico, pelo fato dele ser assim, zigue-zague, né? Você vai ficando viciada. E aí você vê aqueles cílios todo bagunçado ou todo preenchido, porque você é uma iniciante e quando você vai fazer ou um volume russo ou uma técnica de fio-a-fio, você sente essa dificuldade. Principalmente no efeito lame, que está em alta, e no efeito molhado. Então, com certeza, você precisa trabalhar a questão do isolamento e a questão do direcionamento, que é o principal. Então, primeiro isolamento e depois vem a constância de manter um alinhamento perfeito para fazer o efeito do set sem ter esse topo no zigue-zague. Pode passar para o próximo slide. Bom, só para vocês entenderem sobre a transição do efeito do shape. Passa mais um slide só para ver. Faz o seguinte, vai pro segundo slide, que daí esse daí, para elas entenderem, eu vou pular para aquele e depois eu volto para esse. Pode encerrar esse slide. E aí, meninas, como vocês estão? Vocês estão gostando da aula de hoje? Olha, se você não faz parte ou não está fazendo parte, nós estamos na Semana do Conhecimento. E para você que vai assistir o nosso curso, a gente está com uma promoção super especial. O nosso curso de iniciante no valor de 297 e o nosso curso de visagismo e das trends mundiais online, o passo a passo avançado para você se tornar até uma master em extensão de cílios, está no valor de 497 online. O passo a passo de todas as técnicas que eu estou ensinando aqui para vocês, você vai aprender junto comigo online. 1 ano de acesso aos nossos e-books, você também vai ter certificação e você vai construir uma técnica perfeita junto com a gente. Eu que sou pioneira em diversas técnicas no mercado, já viajei para 12 países representando você e representando o Brasil, falando sobre técnicas e fazendo o nosso efeito. Então, com certeza você não vai achar em nenhum lugar, porque fui eu que criei essa técnica e principalmente esses efeitos. Claramente você vai construir todo o efeito para você trabalhar, faturar mais e se tornar uma Lash Master diferenciada. Não é somente, vou aprender aqui no TikTok, vou aprender aqui qualquer cursinho, não. Você vai aprender o passo a passo para construir a sua carreira lapidada, sólida e diferente no mercado, tá? Inclusive, vocês podem ver e deslizar no meu feed aí. É muito difícil, é muito raro eu pegar uma case de sucesso que seja uma master de sucesso. Pelo contrário, elas acabam se tornando uma concorrente depois, porque elas conhecem e dominam a nossa técnica, mas todas as masters que vocês veem que estão em alta passaram pela nossa escola. Elas dominam a técnica a partir do momento que elas aprendem conosco. Precisa ter esse conhecimento. Então, não tem por que vocês não aprenderem, não é mesmo? Não é à toa que nós estamos há 12 anos se mantendo nessa constância no mercado, tendo toda essa estruturação que vocês veem aí, que com certeza vocês veem que é diferente, né? Porque nós fazemos com amor e com certeza nós usufruímos de tudo aquilo que nós construímos no nosso passado, desde 2014. Vamos lá? Os nossos cursos presenciais. Nós teremos curso no Rio de Janeiro, nós teremos curso em Brasília e em São Paulo no ano de 2026. Os nossos cursos, eles estão com valores abaixo de R$800 até R$2.500. Nosso curso com metodologia única, com kit completo, com apostila, tudo que você possa imaginar, aula prática e teórica e principalmente a formação presencial com a gente.
Se você quer adquirir os nossos cursos, estão na promoção também na Black, então não deixa de acessar o nosso site, principalmente o nosso link na bio, adquirindo o curso na promoção. Você pode parcelar em até 12 vezes ou pagar à vista também, que você vai adquirir um pouco mais de desconto. Então, não deixe de participar dessa promoção, que com certeza vai ser uma experiência única para vocês. Vamos aí para o próximo slide. A gente aprendeu a densidade e a texturação. Espero que vocês não tenham dúvida, mas se vocês tiverem, vão mandando aqui, que a gente vai respondendo nas próximas aulas para vocês. E vamos tirando as dúvidas também. Vamos lá, galera. Pode ir para frente, produção. Pode ir para o próximo slide. Pode ir mais um que esse nesse daí tem um complemento, né, dos slides. Gente, vocês podem tirar print. Pode ir armazenando aí para vocês também. Não tem problema nenhum. O importante é que vocês tenham esse conhecimento aí, os e-books para vocês. Para quem não tá no grupo, a gente também tá enviando conteúdo por lá e tirando as dúvidas dos alunos também, né? O nosso central do aluno também participando das nossas lives. Então, se você não tem o nosso PDF, entra lá, mas também vocês podem tirar print da tela, tá bom? Vamos lá. Como vocês podem ver aí, a gente tem 3 tipos de fãs. E tem ali uma diferença também, porque existem pessoas que falam, só vou pegar os fios aqui e vou colar nos cílios da cliente. Se você não trabalha o efeito do set, né, e você tem dificuldade, o que vai acontecer? O fã, ele pode ficar assim, ou pode ficar assim, né, ou pode ficar assim, ou pode ficar, tipo, todo torto. A importância de você manter o direcionamento é para você fazer o topo perfeito. Agora, se você faz esse efeito, tipo assim, e aqui tem um ponto de luz, aqui vai entrar luz e aqui não vai entrar. E aí os cílios, ele vai ficar todo zigue-zague, aí ele fica claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Então, é importante, não precisa ser todos iguais, mas a importância da constância, ela vai te fazer uma profissional excelente. Eu sei que é muito difícil, eu sei que as coisas mais difíceis que tem é você manter a constância. Mas se você não manter a constância, você não vai conseguir aprender. A mesma coisa quando você aprendeu a dirigir. Ou você teve o primeiro conhecimento. Comecei a fazer cílios, acoplagem, não dar sticks, fazer a transição de curvatura, usar mais de uma curvatura. É tudo o quê? Uma constância. Então, quanto mais você pratica, mais você mantém a constância com excelência e mais você vai dominar as técnicas. Então, não deixa também virar algo igual para vocês. Uma coisa que acontece até mesmo na minha equipe é que as meninas, elas ficavam tudo no automático. Faz boneca em todas as clientes, na época de boneca. Agora é a época do Fox, então faz Fox em todas as clientes. Não, eu preciso olhar para minha cliente, entender qual é a personalização, qual a técnica que eu vou indicar para elas, que é o que eu vou ensinar na próxima aula. E aí tem essa diferença no mercado. Se vocês não dominarem e não entender essa questão de constância, vocês vão fazer em todas as clientes iguais. E vocês nunca vão evoluir. Eu olho os meus trabalhos do passado, eu acho horrível. Mas aí eu vou descendo, eu vou falando, cara, tipo, olha a minha evolução, olha como eu era boa nessa técnica aqui, parei de praticar, fiquei ruim, né? Então, quanto mais vocês praticam, quanto mais vocês mantêm essa constância, mais vocês vão reciclando a técnica de vocês, vai melhorando. E nunca vai estar 100%. Até hoje, eu sou assim, às vezes, o canto do direito, esquerdo, ele fica feio, ele fica diferente do direito, que eu tenho mais facilidade. Mas daí eu começo por aquele olho, eu vou melhorando, aí eu vejo que eu errei na manutenção da cliente, eu vou lá e mudo. Então, tentem sempre fazer e manter essa constância aí mudando a técnica. Vocês estão vendo que eu tô super à vontade, né? Já cruzei a perna aqui e é isso. Vamos lá pro slide? Pode passar esse slide. Vocês me dão valor, viu? Porque olha a minha voz, pra quem me conhece sabe que a minha voz já tô como já, febril aqui. Então, vocês dão valor nesse curso. Vamos lá. Então, como vocês podem observar, esse primeiro ângulo ali tem um direcionamento de 90 graus. Existe essa texturação e esse efeito de densidade diferente, que ele vai fazer esse efeito diferente. Desse outro lado aqui, se eu abro muito, ele vai ficar também cruzado no topo. E aí ele vai fazer efeito também claro, escuro, claro, escuro. Então, a importância de você manter 90 graus
essa importância aí que vocês têm de dominar o efeito do set. O que é o set perfeito? Anotem aí. Conjunto de técnicas do efeito de jogo de xadrez, transição de curvaturas, o top line, né, que é a transição gradual nas camadas, para fazer o topo perfeito. Ou seja, conjunto de técnicas que faz o alinhamento perfeito, por isso que se chama set perfeito. Pode ir para o próximo slide. Essa explicação aqui é para qualquer técnica de extensão de cílios voltado para o efeito de densidade. Questão do fio a fio é sempre 90 graus, tá? Mas, por exemplo, foi o que eu expliquei ali. Se você faz os cílios um para cá e o outro para cá, ele vai entrar ali, ó, um vão, tá? Então, eu preciso manter o quê? Eles todos sempre alinhados, mesmo que eles estejam, tipo, com a densidade diferente, mas alinhados, para ele não tombar os cílios, tá? Então, esse alinhamento, ele é o principal para poder fazer o efeito do set. Pode ir para os próximos slides. Inclusive, gente, para quem for fazer os efeitos de mesclagem de técnica híbrida, vocês têm que entender o direcionamento, que senão vocês não vão conseguir casar curvaturas diferentes, nem fazer o perfect line pela horizontal. Então, por favor, entendam e dominam e praticam essa técnica para você conseguir fazer os efeitos diferentes, tá bom? Pode ir para a próxima slide também. Pode ir. Pode. Ah, tá. Vamos lá. Muitas meninas também têm dúvida. Eu vou ensinar isso na parte prática para vocês entenderem. Eu acredito que vai ser na última aula. Eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer a acoplagem. Então, como que é? Vocês vão usar a fitinha para vocês conseguirem chegar mais perto da base. Só que se vocês chegam muito perto da pele da cliente, vocês vão sentir a cliente incomodar. Ah, pisca, arde, meu olho tá o tempo inteiro coçando, tá o tempo inteiro pinicando. Então, acoplar perto da base não é você acoplar na pele, é você ter uma distância de meio milímetro ou também não dá pra você colar muito distante. Porque se você acopla muito distante, você acaba que a sua cliente volta mais rápido pra manutenção, porque os cílios dela tá pendurado. Gente, eu sou bem crítica. Eu acho que se vocês olharem os meus trabalhos, principalmente do dia a dia mesmo, e os cílios que eu posto ali são praticamente todos do dia a dia, o que muda é o ângulo da luz e tudo mais. Mas eu não faço filtro e eu também não faço essa questão de jogo de luz. Ah, coloquei uma luzinha aqui azul, coloquei uma luzinha rosa. Não, eu coloco a ring light lá normal pra dar o ponto de luz e mostrar mais claro o meu trabalho. Mas eu nem passo filtro. Eu vejo essa galera do TikTok fazendo vários jogos de luz. Porque a ideia é fazer o marketing, vender o marketing. Mas técnica mesmo, eu não vejo nenhuma lash designer hoje, na atualidade da era do marketing, dessa era do TikTok, ensinando pra vocês uma técnica perfeita. Eu não vejo isso. Então, eu queria muito, até que não é nem rincha, não é nem nada. Tipo, quem quiser me odiar, foda-se. Mas o que eu preciso falar pra vocês aqui hoje, como uma master mesmo, é que vocês precisam entender e dominar conteúdos de qualidade, que são com masters mesmo, e diferenciar uma influenciadora para uma master, porque a master ela precisa dominar o conteúdo técnico, que é o mínimo. E as novas meninas que são da geração do TikTok, por favor, vendam. Ai, nossa, por que meu braço tá balançando? Olha, personal, meu braço tá balançando. Então, elas não dominam, só domina marketing. Esses dias uma aluna ela foi num evento que era grande e tal, e ela virou pra mim e falou assim, Sá, uma menina super grandona subiu no palco e falou vários palavrões, e no final ela falou, olha, você não precisa ter estúdio, você não precisa ter cliente, você só precisa ter marketing, vender na internet. Aí eu falei pra ela, cara, se fosse assim, muitas meninas teriam se mantido há tanto tempo, né? E não é isso, você precisa ter ali uma qualificação, você precisa ter cliente. É muito fácil eu virar pra vocês e falar assim, oi, bom dia, hoje eu vou fazer 100 reais, hoje eu vou fazer 1.000 reais. E na verdade ela só tá ali gravando o tempo inteiro, mas quem tá ali no batente todos os dias sabendo qual que é a dor
de uma cliente, o que você tá passando, é só nós mesmo que atende no dia a dia. Então, pra mim, a técnica nunca vai sair da tendência. O marketing, ele evolui sempre, ele muda sempre. Porque nem sempre todo mundo vai me amar. É igual a Virgínia como influenciadora. Teve o boom da Virgínia, que todo mundo idolatrava, todo mundo amava. Aí hoje, qualquer coisa que a Virgínia faz, ai, mas você viu? Ai, mas será? Mas não sei o quê. Porque a internet, ela é isso, ela tá aqui, daqui a pouco ela tá aqui, daqui a pouco ela tá aqui. Então, eu acho que o marketing para qualquer empresa, ela é necessário, nenhuma empresa anda sem marketing, mas você como lash designer, se você não souber fazer sua cliente, dificilmente você vai fidelizar e você vai conseguir dinheiro no dia a dia, tá? Então, pode falar o que quiser. Se eu não tivesse técnica, se eu não tivesse cliente, tchau, tá? Tchau. Esse tempo que eu fiquei sem dar curso, esse tempo que eu fiquei sem aparecer, sem vender na internet, nem salário mais eu tinha. Então, o que me mantém ativa todos os dias são as minhas clientes diárias no meu salão, que é o que eu fidelizei pra sempre, tá bom? Vamos lá pro próximo slide. Bom, então manter essa constância da acoplagem, como eu falei pra vocês, é o principal. Não posso acoplar tão longe, mas também não posso acoplar tão perto, porque senão isso vai a cola ela esparrama, ela vira ali como se fosse um stickers e na verdade ela tá colada. Isso pode gerar um calásio, que parece um pouco terçol, mas na verdade é o excesso de acúmulos de adesivo que se torna ali enrijecido aquela pele e aí ela vai inflamando. Então, é importante vocês acoplarem corretamente, os cílios bem limpinho, volta preenchendo para ver se tem alguma coisa fora do lugar, para manter uma constância. Pode ir para o próximo slide. Pode ir para o próximo slide também, que eu já falei sobre direcionamento. Tá, vamos lá. Sobre o efeito de transição e antes de chegar na técnica de jogo de xadrez. As brasileiras, elas têm de 3 a 5 camadas. Mas, quando é pessoas que têm mais cílios, com uma etnia mais árabe, mais ali voltada assim, para mais pelugem, elas acabam tendo mais quantidade de camadas. Então, mais ou menos, qual a distância de uma camada para o outro? De 1 a 2 milímetros de distância. Então, quando a gente está fazendo o Perfect Line ou o Top Line, qual que é a diferença entre o Top Line e o Perfect Line? Anotem aí. O Top Line, ele é a transição gradual das camadas. Ou seja, eu vou acoplar embaixo tamanho 13 e em cima eu vou acoplar um 12. Então, eu vou fazer essa transição nos cílios inteiros. Se eu for trocar de um cílios para o outro, exemplo, eu estou usando o 8 e eu vou trocar para o 9, então o 9 vem na camada de baixo, o 8 vem na camada de cima. Aí eu vou aumentar. Então, aí na camada do 10, aí vem o 10 embaixo e o 9 em cima. Aí depois vem 10, 10, 10. Aí eu vou mudar para o 11. Então, o 11 vem na camada de baixo e o 11 ele vai na camada de cima. 11, 11, 11. Ou seja, a transição gradual do top line, ela só é a transição da numeração, usando uma curvatura. Agora, o perfect line, como que ele funciona? Ele funciona com a transição de curvaturas e a transição gradual nas camadas. Ou seja, nós usamos 2 curvaturas ou 3 e aí nós trabalhamos essa questão de fazer a correção também no topo do set. Então, top line, eu faço a transição só da numeração e o perfect line eu faço a transição da numeração e das curvaturas, ok? Pode passar para o próximo slide. Então, ou seja, nas camadas, quando eu trabalho as camadas, só para vocês entenderem e despertar o gatilho, que é o que eu vou ensinar para vocês, tá? Vai ficando um pouco cada vez mais difícil, porque minha técnica é uma técnica avançada. Minhas técnicas não são técnicas de iniciantes, então são aprofundadas em bases reais, estudos científicos e comprovados, que é prefeito de personalização, que é esse efeito do set perfeito pro dia a dia. Então, quanto mais você dominar e praticar na prática, mais excelência você vai ter, tá? Como vocês podem observar ali, é que não tem como dar um zoom nessa foto, mas só para vocês entenderem. Ali tem de 1, 2, 3, 4, 5 camadas normalmente. E em algumas delas tem 3. Mas ali no ponto 1, no ponto 2, não, pode voltar. No ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3,
eles são feitos acoplagens diferentes. Então, por exemplo, o que eu faço no dia a dia? Além de trabalhar a transição gradual nas camadas e trabalhar mais de uma curvatura, que é normal para poder fazer o visagismo comigo, eu sempre trabalho, raridades são as vezes que eu trabalho uma curvatura só, que é a curvatura C. Mas eu faço sempre essa transição, que é a transição da correção do set, que é a transição da acoplagem. Como que eu faço essa transição? O número 1, ele está acoplado por baixo. O número 2, que é a camada do meio, ele está acoplado pela lateral. E na camada de cima, ela está acoplada por cima. Por isso que vocês vão ver... Luan, se eu ir pra frente aqui, vai ficar ruim? Dá pra pegar o close certo, sem embaçar? É no meu olho mesmo. Tá, então vou um pouco mais pra frente. Você consegue dar zoom daí? Olha pra vocês verem, eu vou dar zoom em mim, pra vocês verem. Bom, só pra vocês entenderem, eu vou até fechar aqui pra elas verem melhor. Ó, só pra vocês entenderem como minha equipe trabalha no dia a dia. Pega esse daqui, que esse daqui tá melhor. Tô brincando, porque eu puxei nos cílios, então não vai ficar tão... Ó, só pra vocês entenderem, tá? Ó, sem filtro, tá? Ó, vocês estão vendo... Esse daqui foi que eu falei pra vocês que caiu, mas ele também tá perfeito, ó. Tá vendo? Tá, não foi que caiu, eu puxei. Bom, vamos lá. Meu olho tá vermelho, gente, porque eu tô doente, então... Ó, esses cílios aqui, ó, vocês conseguem perceber que ele tem um direcionamento, ó, ok, né, ó, certo? Como que ele é feito? Eu vou olhar pra cima, pra vocês verem, ó. Camada de baixo, ela é acoplada 100%, não dá pra ver meus cílios natural, ó. Se eu fechar... Calma aí, Luan. Isso, deixa assim. Se eu fechar, ó, vocês estão vendo que ele tá 100% preenchido e também não dá pra ver. Eu tenho pouquíssimos cílios. Pode tirar o zoom de mim que eu tô horrível. Eu tenho pouquíssimos cílios, eu tenho muito poucos cílios. Por quê? Porque eu uso muito. Dá pra ver pelo meu cílio de baixo, né? Quantos poucos cílios eu tenho. Ó, eu quase não tenho cílios. Tô emagrecendo? Nossa, aqui, tô amando. Bom, gente, só pra vocês verem, tá vendo, ó? Eu quase não tenho pelugem, quase não tenho. Então, eu não faço cap em mim, eu faço realmente essa transição do jogo de xadrez pra acompanhar a densidade. Então, se vocês forem ver, ó, sempre tá 100% preenchido. Por que que fica 100% preenchido? Porque a gente trabalha essa questão de correção do efeito do set, trabalhando essa questão de camadas. Eu uso cílios, eu acho que tem uns 14 anos, ou mais até, e eu puxo cílios. Então, pelo fato de não traumatizar, o que eu faço? Às vezes eu nunca faço manutenção em cima de manutenção, eu sempre faço em mim, tá? Porque eu também tenho muita alergia, eu coço muito o olho. Podem ver que toda hora eu tô coçando alguma coisa. Mas é porque eu tenho essa, tipo assim, a imunidade baixa. Então, às vezes eu fico com algumas alergias de ficar coçando o olho, tudo que vocês possam imaginar. Então, o que eu faço? Eu sempre faço uma manutenção, no máximo 2, mas é muito raro. Removo com o removedor e faço uma nova aplicação. Justamente para não ficar me incomodando, eu não ficar puxando e isso ser um incômodo para mim. Beleza? Pode passar que eu vou ensinar para elas como que faz essa transição. Cadê o slide? Minha equipe tá cansada! Trabalhou muito, né, Luan? Então, ó, só para vocês entenderem aí, a técnica do jogo de xadrez, ela é uma técnica de acoplagem por baixo, pelo lado e por cima. Ah, Sara, mas eu aprendi isso, blá, 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 blá. É uma técnica nossa, onde a gente faz essa técnica de correção, principalmente para campeonato, tá? Então, é uma técnica que nós criamos como efeito de correção do efeito set para facilitar. No começo ela é difícil, mas depois ela acaba se tornando prática, justamente para a gente encaixar um fio no outro e fazer essa correção de densidade no dia a dia. Pode passar pro lado, Luan. Então, como que é feita essa transição? Passa mais 2 slides só para mostrar para elas, depois eu volto para esse. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Esse daí já é esse. Vamos lá.
Existem dois tipos de efeitos de jogo de xadrez. Quando a cliente ela não tem nada de cílios e quando a cliente ela tem cílios normais ou ela tem mais cílios, beleza? O que a gente vai fazer? Se você coloca os cílios do lado, eles vão aproximar e eles vão dar estiques. Por isso que às vezes eles ficam escuros na base e no topo ele fica claro. Então, como que você vai fazer essa forma de correção? Na acoplagem, tá? O jogo de xadrez. Na camada de baixo eu acoplo por baixo, na camada do meio eu acoplo pela lateral e na camada de cima a gente acopla por cima. Como que você vai fazer isso? Isolando. Isolo, aí eu vejo se a camada de baixo, acoplo por baixo. Isolo é a camada do meio, acoplo pelo lado. Isolo é a camada de cima, aí você vai acoplar por cima. Entendeu? Então, você vai acoplando normalmente, fazendo a técnica de top line ou perfect line e fazendo a técnica do jogo de xadrez. Ah, Sara, é difícil? É, mas, por exemplo, eu não gosto de separar na fita. Se você é uma leste que você tem costume de não consigo isolar, não consigo enxergar, só consigo isolar na fita. Paciência pra você, porque você nunca vai conseguir fazer a correção do efeito do set. Porque quando você separa os cílios na fita, que te dá a ilusão que você tá facilitando o seu isolamento, isso dificulta de você entender qual é a camada de correção que você vai corrigir. Então, eu não concordo. Eu acho que todo mundo tem essas fases. Você não pode pular e você tem que evoluir. E para você evoluir, você vai precisar passar pelo período de dificuldade, que é isolar 100%, quer entender a acoplagem, quer entender qual é a pinça correta, qual é o adesivo correto, para você conseguir de fato fazer um trabalho em perfeição. Então, não pule fases e também não faça coisas que vai te prejudicar futuramente criando vícios, tá bom? Agora, a técnica quando a cliente ela tem poucos cílios. Então, eu não consigo fazer essa técnica de afastamento do efeito do set, de correção do jogo de xadrez. Você vai precisar aproximar esses fios. Então, o que você vai fazer? Se ela tem poucos cílios, ela vai ter duas camadas. Então, você vai pegar a camada de baixo e vai acoplar por cima. E a camada de cima você vai acoplar por baixo. Por que ele vai fazer? Ele vai aproximar e ele vai criar densidade. Sara, mas para quando eu faço isso? Em todas as técnicas. Essa técnica aqui do jogo de xadrez é uma técnica de correção do crescimento dos cílios natural da tua cliente. É a mesma coisa de unha. Não tem a técnica que você coloca para você crescer mais, para não sei o que mais, no cabelo. Ah, você vai acoplar por baixo e por cima para poder aproximar, para cortar. Então, é uma técnica de correção, de crescimento dos cílios da tua cliente, beleza? Tenho dúvida? Deixa as dúvidas aqui embaixo. Não deixa de compartilhar com a tua melhor amiga. E agora, deixa eu ver. Coloca para o próximo slide para eu ver. Bom, volta um slide. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a técnica de transição de perfect line e de top line para a próxima aula. Eu vou ensinar vocês como trabalhar a transição de curvaturas e fazer a correção do efeito set. Então, não deixe de estar aqui amanhã. Amanhã nós iremos liberar a próxima aula para vocês às 21h21. Ou seja, se você quer se tornar uma profissional ainda melhor, continua participando da Semana do Conhecimento. Se você tem alguma amiga que você deseja compartilhar com ela, pede para ela enviar uma mensagem para a gente adiciona ela no grupo. Ainda dá tempo de vocês aproveitarem, vocês conseguirem evoluir como profissionais. Se vocês estão gostando dessa aula, deixa aqui bastante comentário, compartilha nas redes sociais, vou ficar muito feliz com essa volta e com essa conexão junto com vocês. É um prazer estar aqui de volta, é um prazer compartilhar com vocês. Eu estou muito, 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 muito feliz e grata por essa oportunidade, pela minha equipe também, que sempre oferece o melhor para vocês. Tenho gratidão eterna, porque com certeza, se não fosse eles, eu não estaria até aqui novamente. Então, muito obrigada a vocês e até a próxima aula. Beijo!